Olá, senhores, tudo bem? Vamos lá então. Eu preparei aqui alguns comentários adicionais, complementares às nossas aulas. Como eu falei para vocês, a gente tem um tempo muito curto para bastante coisa e tem muito conteúdo que eu queria deixar, principalmente como reflexão. Tá? Então são questões adicionais, tá? Eu quero comentar algumas dessas questões e eu vou fazer por capítulos, tá? Então eu vou fazer o primeiro capítulo aqui hoje. Aliás, hoje não, nesse vídeo, eu não sei como é que você está assistindo isso, né? Então vamos lá. Nesse vídeo, então vai ser o capítulo 1, e eu vou me basear no livro do Tipler, aquele que nós temos, Física para Cientistas e Engenheiros, o volume 1, tá? A sexta edição, que é a edição que vocês têm acesso na biblioteca, vocês têm em mãos, pode comprar também, então vocês têm amplo acesso a esse livro em português, tá? Então tá tudo tranquilo. Então eu vou comentar, eu vou me basear nesse livro, no Tipler. Então agora eu vou falar do capítulo 1º, tá? E aí eu vou comentar algumas coisas que eu acho que são adicionais. Além dele, além do Tipler do capítulo 1º, hoje também, aliás, nesse vídeo, eu sempre vou acabar falando hoje, tá? Mas nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do capítulo 1º do livro Física Básica, volume 1. Deixa eu ver se é volume, como é que tá? Mecânica, né? Física Básica, Mecânica, do Alaor Chaves, tá? É um livro da capa vermelha que vocês também têm acesso. Tá lá na ementa do curso também, então vocês têm acesso na biblioteca facilmente, tudo mais, tá? Então eu vou comentar algumas coisinhas desse livro também, do capítulo 1º deste livro, tá? Vou fazer alguns comentários dele que vai acabar amarrando com o título do capítulo 1º. Além disso, ou seja, além dessa conversa um pouco mais teórica que é que eu vou fazer, eu também vou fazer alguns exercícios. Sabe aquela lista que eu passei, que eu mandei para os senhores? Vários exercícios, até deixar anotado aqui, vários exercícios do capítulo 1º, do capítulo 2, capítulo 3 e por ali vai. Então, eu selecionei alguns desses exercícios do capítulo 1º do Tipler, tá? Então, aquela lista de exercícios que eu passei para vocês praticarem, treinarem e tudo mais, são todos exercícios do Tipler, sexta edição, volume 1, tá? Então, tem do capítulo 1º, tem diversos exercícios, capítulo 2 tem uma outra lista grande, capítulo 3 também tem uma outra lista grande de exercícios, para vocês fazerem, treinarem, tirarem, depois se não conseguir fazer algum exercício, tirar a dúvida comigo, ou em sala de aula, como vocês preferirem, tá? E aí, desse capítulo 1º, eu selecionei alguns exercícios, alguns, poucos aqui, e aí eu vou demonstrar para vocês aqui, montei uns slides e vou mostrar para vocês esse exercício feito, resolvido, explicar alguns detalhes. Eu acho que são exercícios mais chave, assim, para você entender o contexto geral do capítulo 1º do Tipler, tá? Então eu estou usando o Tipler aqui, estou usando o pensamento do Tipler aqui, tá? Só para você ter um referencial, onde é que eu estou lendo isso, onde é que está isso e tudo mais. Então, meu referencial é o livro do Tipler, sexta edição, capítulo 1º, que é o que eu vou falar nesse vídeo, agora eu falei certo, no volume 1, tá? E aí eu vou pegar um pouquinho lá do Alaor Chaves. Bom, mas antes de entrar na parte de exercício, que é o que eu quero também passar para vocês, tem uns slides, eu vou deixar esses slides também disponíveis lá no Canvas, eu vou ver direitinho, mas se você está assistindo esse vídeo agora, você já deve saber onde é que eu coloquei lá no Canvas, tá? Mas eu vou mandar uma mensagem direitinho e tudo mais, então você vai saber onde é que vai estar esses slides, você pode baixar também, tirar dúvidas e tudo mais, tá? Lembrando que toda segunda-feira estou disponível, das 3 às 4 da tarde, de forma virtual, tá? Tem lá o link direitinho, você pode entrar lá, eu sempre estarei online naquele horário. Nas sextas-feiras, a gente tem aula pela manhã, e na parte da tarde eu estou disponível também presencialmente lá no IDP. Tá? Então, com exceção de 8 sextas-feiras seguintes, a partir do dia 22, eu vou reforçar isso depois, a partir do dia 22 de abril, 8 sextas-feiras eu vou dar um curso lá a partir lá do IDP. Então, das 4 às 5 da tarde eu não vou estar disponível. Tá? Mas depois desse horário, eu acho que eu vou ficar no IDP até umas 7, 8 horas da noite, talvez até mais. Tá? Então, assim, na sexta-feira, me procure presencialmente no IDP e eu vou estar lá, com exceção desse horário de 4 às 5 da tarde. Tá? E aí a gente pode conversar, tirar dúvida. Ou me manda uma mensagem, me manda um e-mail, vocês têm meu número de WhatsApp também, me manda uma mensagem lá e a gente pode marcar
presencialmente, algum dia lá no IDP, ou virtualmente, ou para tirar uma dúvida, ou qualquer coisa que você queira, tá? Então, fique à vontade, aproveite, tá? Aproveite esse momento, principalmente agora você que está começando a faculdade. É um momento muito bom, tá? Então, eu sei que assim no início a gente está assim meio cru, tá tentando ver ainda como é que a coisa funciona, mas por experiência própria, aproveite bastante, tá? Aproveite bastante esse momento. Mas então vamos lá, vamos para nossa conversa. Então, o que eu separei então? Nesse primeiro momento não tem nenhum slide, então é só a minha cara aqui, tá? É uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, explanatória, tá? Então não tem slides, não tem nada. Porque o que eu queria comentar, e eu já comentei um pouquinho isso em sala, e eu quero agora dar uma enfatizada nessa parte mais complementar, que é o que está no livro do Física Básica Mecânica do Alan Chaves. O que é a ideia? A ideia é justamente o início da física. Eu vou arredondar aqui e eu vou intercambiar de forma proposital o termo física e o termo ciência, nesse contexto que nós estamos, tá? Por quê? Porque aqui o nosso foco é física ou mecânica newtoniana. Esse é o nosso foco, tá? E já deixo um parênteses. Sim, eu sei que vocês estão se formando para serem engenheiros, não para serem físicos, tá? Eu tenho isso em mente, tá? Então, é claro que eu não vou puxar aqui coisas muito complicadas, só físico entende, ou só matemática entende. Não, eu estou justamente puxando para coisas aplicadas, tá? E aí, nessa questão de coisa aplicada, é que tem um negócio interessante, né? A física, ela já começa justamente por uma questão de observação e aplicação. Então ela começa, bom, eu não vou contar a história da física aqui porque ela é muito grande, é praticamente a história da humanidade. Eu particularmente, óbvio, né, eu considero a física em si, mesmo que não tenha esse nome ainda, mas é a ciência mãe que deu origem às outras físicas, ou as outras ciências da natureza, que é o que a gente chama, ciências da natureza. O que são ciências da natureza? São todas as ciências que vão tratar, e aí quando eu falo de natureza, não estou falando da natureza, um jardim, uma floresta, qualquer coisa assim. Não, natureza que eu me refiro aqui é um termo mais amplo, tá? Eu não vou puxar também aqui filosofia da ciência também, tá? A ideia não é essa. Daria para fazer isso, mas eu acho que aí já seria muita coisa para a gente poder absorver, tá? Então, natureza que eu me refiro aqui é o que nós conhecemos como mundo natural, mundo físico. E aí também, de novo, não é só o planeta, mas engloba também o planeta, engloba a nossa vida, o nosso dia a dia, não importa onde estejamos. Talvez estejamos aqui na superfície terrestre, talvez estejamos no fundo do mar, ou talvez a gente esteja viajando com avião, ou com nave espacial, ou em outro planeta também. Mesma coisa. Então, quando a gente fala de natureza, eu tenho em mente isso, tá? Eu tenho em mente justamente essa questão do universo como um todo. Vamos dar uma arredondada maior aí, tá? O universo como um todo. E aí tá, os planetas, tudo que engloba o nosso planeta, outros planetas, estrelas e tudo mais. Então, natureza é isso. Agora, beleza, a gente foi lá no grandão, né, na astronomia, na cosmologia, agora vamos voltar para a Terra. Por quê? Porque foi aqui na Terra, na superfície terrestre, que a gente começa a fazer esse tipo de observação. E aí eu estou falando lá do passado. Passado quanto? Quanto você conseguir imaginar lá no passado mesmo, tá? Então já começa lá desde os primórdios da civilização, vamos arredondar aí 10 mil anos antes de Cristo, mais ou menos, ou seja, há 12 mil anos atrás, vamos arredondar aí os números. Tá, então a gente já começa por ali, ou seja, onde o ser humano deixa de ser, começa a ter deixa de ser, fica meio complicadinho, né? Deixa de ser, vamos dizer assim, nômade se torna sedentário. Isso é extremamente complicado, tá? É extremamente complicado, mas o homem começa a fazer, vamos dizer assim, vilas, começa a fazer ajuntamento humano, talvez, assentamento humano, talvez essa seja a expressão mais correta, né? Que é lá para 10 mil anos antes de Cristo, tá? Detalhe, como é que ele começa a fazer isso, né? Ele começa a se juntar justamente por uma questão de performance ou de melhor, falando biologicamente, né, de seleção natural, né, ou até por uma questão de sobrevivência, né? E aí é que começa as observações. E aí eu digo observação do mundo físico em si. E dentro dessas observações do mundo físico em si, tem
que é o que eu considero a física, né? Isso aí é uma outra discussão, mas é uma opinião minha, tá? Não é uma opinião científica, é uma opinião minha. Que a física é que começa sendo essa ciência mãe das outras ciências naturais ou da natureza, como química, biologia e por ali vai. Então, a própria questão de agricultura, né? Então, você tem um envolvimento de fazer agricultura através de uma observação climática. Quando que vai ser a próxima lua? Quando que vai ter sol, noite, períodos chuvosos? Então, assim, arredondando tudo isso, começa justamente com a observação da natureza. E essas observações, justamente essa periodicidade como as coisas acontecem. Física pura, tá? Física pura. Física pura que eu quero dizer é física pura como a gente chama hoje, tá? Porque esse termo de física, como nós trabalhamos hoje em dia, como eu sou físico, eu me formei em física, essa coisa toda, é meio difícil até a gente datar, né? Mas se a gente fosse colocar uma data, não, vamos colocar uma data para quando que realmente começou, entre aspas, a profissão de físico, a gente pode colocar aí século XIX, 1800 e poucos. Talvez a gente pode até colocar por aí. É meio complicado por quê? Porque nessa época a gente ainda tinha os naturalistas, né? E naturalista englobava todo mundo, biólogo, químico e por ali vai, tá? Englobava muita gente. Na época de Newton, que é o ponto central da nossa matéria, que é mecânica newtoniana, Newton era um filósofo natural. Esse era o termo que se chamava para a pessoa que estudava, ou para um cientista, vamos colocar melhor assim. Né? Então, assim, dos diversos cientistas, químicos, físicos, biólogos, antropólogos e por ali vai, o cientista físico, exclusivamente físico, a segunda metade do século XIX, né, já está apertando um pouquinho mais. Ou seja, veja que é um negócio muito recente, coisa de 150 anos, não tem 200 anos ainda o físico como cientista exclusivamente como físico, tá? Não tem. Tá? E ainda mais se a gente for colocar naquelas brincadeiras que eu gosto de fazer com os meus amigos da química, né, que a química começou como sendo um braço que a física deixou, que começa lá com a tabela de Mendeleev, né? Eu não sei falar russo, então, que é aquela tabela, que é a tabela periódica. Né? Começa mais ou menos ali, mas para você construir aquela tabela você precisa de átomo. E a atomística é uma área da física. E a química começa justamente nesse período de classificação desses elementos químicos numa tabela periódica que depois, no final do século XIX, ali com Thomson, Kelvin também está envolvido ali no meio, que é a questão da construção dos modelos atômicos. Aí vem muito recente, né, o Niels Bohr, em 1914, 1917, ali praticamente no meio da Primeira Guerra Mundial, se bem que acho que é 1912, mas perto da Primeira Guerra Mundial, isso tem menos de 100 anos, 110 anos. Começa ali o modelo atômico, que é a base da química inteira, praticamente, né? Só que a base da química, vamos dizer, atomística. Bom, química atomística ou física atomística, como é que separa isso? Então, o negócio é bastante complicado. Ou você pode jogar lá para trás, para Lavoisier, mas Lavoisier, naquela parte das leis de conservação de massa e tudo mais, a gente utiliza, inclusive, a gente vai ver isso nesse conteúdo, se não me engano, acho que no próximo, depois de passar a prova, no dia 5 de maio, a gente vai ver esse conteúdo sobre questão de energia, conservação. Conservação é um dos... se a física fosse uma seita, uma igreja, vamos colocar assim, o nosso dogma central, a nossa crença central dentro da física seria conservação. Sem conservação você não tem nada. Leis de conservação, seja lá quais for, a gente não tem física, tá? Não dá para trabalhar com física, tá? E aí, essas leis de conservação já vai amarrar para um próximo passo que eu quero mencionar para você, que é a questão de as observações que nós temos foram feitas desde a época mais remota até os tempos mais recentes, elas só são possíveis porque, e isso só foi descoberto, ou ainda está sendo descoberto, porque existem leis físicas. O que são leis físicas, tá? Leis físicas aqui, eu vou arredondar, vamos dizer assim, que seria uma certa periodicidade, ou seja, uma certa obediência, entre aspas, das coisas funcionarem em determinados parâmetros. Vamos colocar mais ou menos assim, tá?
Tá, vamos melhorar um pouquinho mais isso, tá? Acontece o seguinte, quando eu vejo fenômenos naturais, fenômenos físicos, tá? Então você já sabe o que eu estou falando aqui, então eu estou falando da parte da natureza, da Terra, do universo, de tudo. Quando eu observo as coisas funcionando, eu acabo vendo, tem até um físico, ele faleceu recentemente, acho que foi 2020, 2021, muito recentemente. Ele deu aula por quase 30 anos lá na Universidade de Oxford, o John Polkinghorne, né? Ele tinha uma expressão que ele falava que há uma certa consonância no nosso raciocínio na hora que nós observamos os fenômenos acontecer. Então, assim, eu estou vendo todo dia, né? Eu vou me colocar aqui numa espécie de observador e eu não sei nada de física. Então, aqui eu estou, vamos colocar assim, eu estou na minha casa aqui, né? O Sol, não sei como é que você está vendo essa câmera, mas o Sol nasce aqui na minha direita. Eu estou justamente aqui, na minha direita, o Sol nasce aqui, ou seja, no leste, e ele faz esse percurso para cá, para esse lado aqui onde eu estou, com o meu braço esquerdo é o oeste, na minha frente está o norte e para trás está o sul, tá? Só para se situar aí nos pontos cardeais. E observo que todo dia o Sol faz isso aqui, ó. Ele vem aqui e passa para cá. E aí eu consigo observar que tem uma certa periodicidade disso acontecendo, ou seja, durante um determinado intervalo de tempo, eu não tenho relógio, eu não tenho nada, eu começo a observar que isso é periódico. Com a margem de erro aí bem grande, eu consigo ver que todos os dias o nascer e o pôr do sol tem mais ou menos o mesmo tempo de duração. Né? De onde que eu tiro isso? Tá, qual o padrão que eu estou utilizando isso? Então o Polkinghorne ele falava isso, que é uma certa consonância na forma de raciocinar, na forma de eu observar e na forma de eu pensar as coisas, que esse raciocínio, essa forma de raciocinar que está intrinsecamente dentro da minha mente, ela tem uma certa consonância, a gente não vai ver isso agora, mas no próximo semestre, vocês vão ver isso, se eu for professor de vocês, a gente vai trabalhar com isso também, há uma certa consonância ou ressonância, são termos físicos também, ou seja, há uma certa, vamos dizer assim, paridade entre a minha mentalidade, a forma de pensar e a forma que eu observo o mundo, tá? Ou os fenômenos físicos. Então eu vejo ali, e aí eu acabo observando que tem uma certa periodicidade. Mas quem ensinou pra gente que é uma periodicidade? Dentro da minha cabeça há uma forma de eu ver, vamos dizer assim, as coisas funcionando em ciclos, em periódicos. E aí eu comparo essa forma e encontro como é que é esse ciclo dentro da minha cabeça. E observo que há uma ciclicidade na natureza. Tá? A partir dessa questão de padrões, aí eu estou voltando para uma ideia completamente fora da ciência e da física. Quando eu vejo isso, eu começo agora a deduzir, através de pura observação, como é que são ou como é que é o funcionamento dessas periodicidades. E aí eu começo a observar, com a ajuda da matemática e de experimentações, eu começo a fazer comparações no experimento aqui em terra e comparo com outra coisa que não consigo alcançar. E aí, fazendo essas comparações, de novo, essa consonância entre o meu raciocínio e a questão da observação da natureza, por meio de matemática, por observações e experimentos que eu consigo fazer e manipular, eu consigo agora derivar, e aí tem uma questão de derivação, de intuição, que a gente vê bastante filosofia da ciência, eu consigo derivar aí as leis físicas. Observe, eu consigo derivar, ou eu consigo deduzir, ou eu consigo, em outras palavras, é uma palavra meio forte, mas cabe bem aqui, tá? Você coloca umas aspas sempre que eu falar essa palavra, descobrir as leis físicas. E aí nessa parte de descoberta de leis físicas, com a ajuda da matemática e tudo mais, eu vejo que sempre que eu coloco isso para funcionar, ou sempre que eu vou testar essa lei física em um determinado contexto, ela sempre acaba se repetindo. Ou seja, a repetição ou essa periodicidade, ciclicidade das coisas que eu faço e, de novo, com a consonância da observação que eu estou fazendo, elas estão se encaixando. E aí eu deduzo, isso é uma lei física, ou isso são leis físicas, tá?
E aí tem um outro conceito muito interessante que eu queria trazer para você também, que é o conceito de simetria, tá? Nossa, agora vai pular longe, lá para simetria, que é um negócio bem... aqui a gente trabalha desse jeito, tá? A gente trabalha de uma forma meio que não dá pra gente trabalhar com tudo direitinho, num contexto histórico, tudo certinho, tá? Então aqui vai através mais de conceito de uma forma geral. Esse conceito de simetria, e aí ele tem muito a ver com as questões que eu estava falando sobre sistema de coordenadas, referencial inicial, que a gente trabalhou, principalmente na última aula das leis de Newton e tudo mais, que é a ideia de simetria. O que é simetria? Simetria, e isso está profundamente ligado à questão de leis físicas. Simetria é o seguinte: simetria é eu poder observar como é que as coisas funcionam e uma certa padronização disso. Bom, mas isso tá igual periódico, essas coisas mais? Bem parecido. Quer ver um exemplo? Aqui uma caneta. Tem uma caneta Bic, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Ela está nessa posição. Por exemplo, eu vou fazer uma translação, vou fazer um movimento com essa caneta e como é que seria o movimento ou como é que ela retornaria a essa mesma posição. Vamos colocar os referenciais aqui, né? Eu estou como referencial inicial, aqui, estou paradinho em relação... Aliás, a caneta está parada em relação a mim, tá? Então eu sou o referencial inicial, a caneta está parada em relação a mim, tá bom? E isso é importante, tá? Na hora de você fazer exercício, fazer análises nos relatórios, prova e tudo mais, e principalmente na hora de raciocinar, você tem que colocar o sistema de coordenadas, tem que colocar o referencial, tem que colocar onde é que eu estou, o que eu estou fazendo, quais são as forças que estão agindo nisso, tá? Então eu tenho a caneta que está parada em relação a mim, tá? E aí eu vou fazer algum movimento com essa caneta e aí eu quero saber como é que eu tenho que fazer esse movimento, por exemplo, assim, de rotação da caneta em torno desse eixo aqui. Veja que tem um eixo aqui. Que eixo seria esse? Eixo Z. Vamos colocar aqui. Eixo X, eixo Y, esse aqui seria o eixo Z. Vou colocar desse jeito. Então, em relação ao eixo X e Y, a caneta não se movimenta, mas eu vou fazer uma rotação em relação ao eixo Z. E aí eu quero saber qual que é o tipo de rotação que eu tenho que fazer para a caneta ter essa mesma aparência. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um giro, vamos dizer, desse formato aqui de 360 graus para ter o mesmo formato. Então a simetria dessa caneta nessa translação ou nessa rotação em torno do eixo Z é de 360 graus. Porque simetria, então, nesse caso, seria uma forma de observar a coisa no mesmo aspecto que ela é, dado a uma translação, uma rotação, como é que funcionaria isso? Tá? E essa questão de simetria, ela é fundamental para as leis físicas funcionarem. Por exemplo, eu estou na minha casa aqui agora, nesse exato momento que eu estou gravando, eu estou aqui na minha casa. Como eu falei para vocês, eu moro no setor de chácaras, então eu estou num lugar bem distante de onde você mora, seja lá onde for, em qualquer lugar aqui em Brasília. Né? No mínimo você vai ter, eu vou chutar aí, no mínimo você vai ter no mínimo uns 10 quilômetros de distância de mim, tá? No mínimo, de onde você morar, tá? Se eu fizer um experimento, esse mesmo experimento aqui, ó, eu tenho que fazer um giro de 360 graus com a caneta para ela ter a mesma simetria. Eu estou fazendo experimento aqui, em casa, nesse exato momento. Faça esse mesmo experimento aí na sua casa e veja se você precisa realmente de 360 graus para fazer um giro completo e a caneta ter essa mesma simetria. Eu preciso de 360 graus? Aliás, você precisa de 360 graus. Eu precisei. Você precisa de 360 graus? 300 graus não resolve, não? 90 graus não resolve? Eu estou com essa caneta, mas você não está com essa caneta. Você tem uma outra caneta qualquer aí. E aí eu quero que justamente você comprove essa simetria da caneta no eixo Z escolhido, e para eu ter a mesma simetria da caneta no eixo, em um eixo específico, não precisa ser eixo Z, num eixo específico seja de 360 graus. Então você vai fazer esse experimento com uma outra caneta, vai escolher um outro sistema de coordenadas qualquer, vai chamar esse outro sistema de coordenadas, eu estou chamando aqui de x, y, z, você vai chamar de IJK, você vai chamar de AB, só dois. De qualquer forma, seja lá qual for, você vai ainda, mesmo assim, conseguir fazer a evidência de que para ter
nesse formato aqui que eu mostrei para você, o giro da caneta desse jeitinho aqui que você está observando, para ter a mesma simetria, precisa de 360 graus. Isso é simetria, tá? Em outras palavras, né? E isso também é a questão das leis físicas funcionarem. Aqui eu usei um exemplo simples, mas eu posso fazer o mesmo, a mesma forma de raciocinar com qualquer experimento, qualquer experimento. Sabe os experimentos que a gente faz lá no IDP? Lá no Makespace? Pois é, funciona lá, muito bem, né? Será que eu não estou fazendo nenhuma treta ali e tal, para funcionar daquele jeitinho ali, e só funciona ali no Makespace, tá? Fala para ninguém não, não funciona em outro lugar. Não. Por exemplo, a Algetec, que é a empresa que construiu aqueles equipamentos que nós temos ali, que faz aqueles experimentos e tudo mais, ela vendeu, por exemplo, esse mesmo equipamento que a gente viu lá de puxar o corpo de prova, lá pro Japão. Os alunos lá de engenharia de produção do Japão fazem aquele mesmo experimento em duas mesas quaisquer, eles não têm as mesas que nós temos, tem umas outras mesas lá com outro coeficiente de atrito, completamente diferente, fazem o mesmo experimento e no final das contas eles acabam fazendo o experimento do coeficiente de atrito e achando os mesmos, não os mesmos resultados numéricos, tá? Mas achando as mesmas leis, ou o mesmo formato de leis que nós temos. Lembra lá da força-peso? Eles têm uma balança, não é a mesma balança que eu tenho aqui que eu levo de casa, que não é a mesma balança do IDP, mas tem uma outra balança lá qualquer. A força gravitacional, aquela aceleração gravitacional, aqui no Brasil, aliás, aqui na minha casa, talvez seja ligeiramente diferente do IDP, que é ligeiramente diferente da sua casa, que é também, não sei se é ligeiramente, é mais ou é menos, diferente lá no Japão, lá em Tóquio. De qualquer forma, a lei física, aquela da força com coeficiente de atrito, força normal e tudo mais, aquele formato funciona aqui, funciona no IDP, funciona na sua casa, funciona lá em Tóquio, funciona em Marte, funciona também lá na Lua, perfeitamente. Funciona no espaço. Funciona no espaço. Só que, é claro, aí eu não vou ter uma força gravitacional, eu vou ter que fazer um outro tipo de força, ou um outro tipo de aceleração, não sei, eu vou ter que. Mas aquelas leis físicas funcionam. Ou seja, as leis físicas, e aí é um princípio até da relatividade de Einstein, que as leis físicas funcionam em todos os lugares. Isso é um princípio, tá? Que está lá dentro da relatividade. Tá? As leis físicas elas funcionam em todos os lugares. E aí, como a gente trabalhou lá em mecânica newtoniana, né, na última aula, funciona em todos os referenciais inerciais. As leis de Newton funcionam em referenciais inerciais. Por que não nos não inerciais? Porque nos referenciais não inerciais, como a gente viu, e a gente não vai trabalhar, né, mas eu acabei citando, você tem referenciais do tipo não inerciais que tem uma aceleração ali no meio. Por exemplo, aqui eu posso ser considerado um referencial inercial nesse momento que eu estou aqui, porque não tem nenhuma força agindo em mim. A grosso modo tem, né, a força da gravidade, né, mas a força da gravidade, como a gente já viu em exercício, né, dada a superfície aqui do chão e tudo mais, a gente pode colocar a superfície do chão como referencial inercial, dá para eu colocar aqui no meio, tem meu peso que está puxando para baixo, em relação ao meu sistema de coordenadas, e aí tem a força de contato, força normal e tudo mais, que pela terceira lei de Newton uma vai cancelar com a outra, então beleza. Dá para fazer um experimento aqui, eu parado e a caneta girando, claro, tira as mãos aqui, né, para fazer a caneta girando, fazer um experimento aqui, por exemplo, de simetria de rotação entre a caneta e eu, porque eu sou um sistema de referencial inercial, e aí dá para trabalhar tranquilo. Agora, se eu tivesse, por exemplo, num carro acelerando, tá? Um carro com 1 metro por segundo ao quadrado de aceleração, aí não daria para. E aí tem um ponto muito cuidadoso para a gente trabalhar. Aí não daria para a gente ter o mesmo formato de leis físicas. Daria para a gente fazer experimento no movimento acelerado? Dá. Só que a gente vai ter que fazer umas modificações nas leis. Modificações que eu digo é para adaptar essa nova força ou esse sistema de referencial não inercial que está acoplado, tem uma força externa e tudo mais. Tá? Eu teria que fazer algumas adaptações, mas assim, as leis ainda continuariam existindo adaptadas a esse sistema não inercial. Por exemplo, tá? Só para citar um exemplo, a gente tem o clássico exemplo da relatividade geral.
Tá? A gente nem vai trabalhar com isso, mas é só para dar um exemplo de um referencial não inercial. A relatividade geral, o que ela faz? A relatividade geral ela vai pegar a lei de gravitação de Newton, que a gente não vai ver nesse semestre, mas a gente já tá tendo algumas ideias sobre ela, né? Aquela força a força gravitacional de Newton, G é igual a multiplicação das massas e dividido pela distância, e aí você tem um Gzinho lá que é constante. Então, aquilo lá serve perfeitamente para referenciais iniciais, mas para referenciais não iniciais tem problema. Tem problema e tem problema sério. Tá? Aliás, ali já não é um sistema de referencial inicial muito bem. Né? Tem um monte de discussão disso, não vou nem entrar aqui, mas Einstein queria fazer uma generalização também para força gravitacional, da sua teoria, né, lá da relatividade especial. Para referenciais não iniciais, que é o caso quando você tem uma força externa, o campo gravitacional. Né? Então ele resolveu lá a forma como a gente conhece de relatividade geral, que seria um referencial não inercial, e nessa solução a gente tem o que nós temos hoje de relatividade geral. A gente tem curvatura do espaço-tempo, que é uma interpretação da relatividade geral, buracos negros, que a gente conhece bastante. Você já deve ter ouvido falar do eclipse de 1919, que acabou mostrando que a luz vinda de uma estrela passando perto do Sol faz uma curva. Essa curva é devido à curvatura do espaço-tempo. Né? Então, assim, dá para fazer com os referenciais não iniciais, as leis físicas acabam funcionando? Dá, mas a gente tem que fazer adaptações. Tá? Então, indo um pouquinho mais para frente, então a gente tem que a base é as leis físicas funcionarem, e essas leis físicas, a gente arredonda para isso, pelo menos até onde a gente observa, elas são imutáveis. As leis físicas sempre existiram da forma como elas existem desde o início do universo. Arredondar aí, o universo tem quase 14 bilhões de anos, tá? Então as leis físicas, elas funcionam do jeito que funcionam desde o início do universo. Agora, aí tem um detalhe. Se a gente vai descobrir, aí de novo aquela palavrinha do descobrir, né, tem que ter umas aspas, a gente vai descobrir a lei física ou as leis físicas de uma forma completa, aí é outra história, é outro departamento. Por exemplo, as leis de Newton que a gente viu, né, a lei da inércia, aquela outra lei da aceleração quando você tem uma força aplicada, né, que é vamos dizer assim, o original de Newton, né, a aceleração é igual a força, é proporcional à força, e essa proporcionalidade a gente, vamos dizer assim, faz contas igualando e colocando 1 sobre m, ou reorganizando a conta, vai dar força igual a massa vezes aceleração, é a segunda lei de Newton. A terceira lei de Newton, que é a da ação e reação, e por ali vai. Se essa é a lei final da lei de Newton, aliás, se essa lei final de Newton, ou as leis finais de Newton, as 3 leis de Newton, são as leis fundamentais do universo, isso a gente não tem como bater o martelo. Por quê? Porque até onde nós observamos, as 3 leis de Newton funcionam perfeitamente, mas tem um limite para elas funcionarem. Por exemplo, em baixas velocidades, porque em altas velocidades aí as leis de Newton continuam funcionando, mas você tem que fazer adaptações, que é onde você vai ter a relatividade especial. Então, assim, tem certos limites. E aí a gente consegue fazer, vai adaptando, a gente consegue descobrir todas as leis físicas? Eu acho que a gente nem descobriu todas as leis que nós temos da física. Eu acho que nem são as leis fundamentais da física. Né? Mas tem um detalhe. Por que a gente não sabe se é isso? Né? Aí é uma questão mais filosófica, né, que eu vou fechar por aqui. Porque está amarrado com a observação que a gente faz. Tá? Um último exemplo. Vocês lembram lá do átomo? Né? Tem o átomo. O que tem no átomo? Você tem os elétrons ao redor do núcleo do átomo. O que tem no núcleo do átomo? Você tem prótons e nêutrons. E aí dentro dos prótons e dentro dos nêutrons você tem quarks. Os prótons e os nêutrons não são partículas elementares. O que são elementar ou o que são partículas elementares é o que compõe o próton e o nêutron, que está dentro do próton e dentro do nêutron, que é esse negócio que a gente chama de quarks. Tem quarks e também tem um outro negócio que a gente chama de glúons. Né? Detalhe, a gente já observou de diversas formas em laboratórios e tudo mais, a gente já observou com muitas aspas, que aí entra no campo da mecânica quântica, que não vou tratar aqui, então coloca algumas aspas aí nessa. Observamos, né? Observou
A gente já observou o elétron, já observamos prótons, nêutrons, fótons, mas a gente nunca observou os quarks de forma isolada. Um quarkzinho. A gente já observou um próton isolado, mas um quark isolado nunca, 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 em lugar nenhum. Tá, aí vem a tradicional pergunta, né, que eu sempre gosto de fazer quando eu estou falando de mecânica quântica, né, que não é o nosso tema. O quark existe? O quark ele é fundamental? Para as nossas teorias de física quântica, física de partículas, que é o que a gente chama, né, para funcionar, e para funcionar o átomo, né, vamos dizer assim, é necessário ter um quark. Tem um quark, foi bem descrito ali pelo... ele morreu até recentemente, esse físico, né, um grande físico, já estava quase 100 anos também. Não é o Gamow, é o outro, Gell-Mann. O Gell-Mann foi um dos que teorizou, e aí foi teórico mesmo, um trabalho teórico dos quarks. Foi ele que deu, inclusive, esse nome de... O gluon, quark também, se não me engano, acho que foi ele que deu o nome também, tá? Mas a gente nunca observou um quark isolado, sempre observa um quark em trio, que é um próton ou um nêutron, dois quarks up e um quark down, que são tipos de quark, você forma um próton. Dois quarks down e um quark up, você forma o nêutron. E a gente tem outras partículas que são formadas por dois quarks, mas é uma partícula só, os mesons. Aí você tem outras partículas que foram descobertas mais recentemente, que são os tetaquarks. O que são tetaquarks? É uma partícula composta por 4 quarks. E tem outros que também já foram observados lá no LHC, que é o acelerador de partículas, que são os pentaquarks, que são partículas formadas por 5 quarks. Agora, partículas formadas ou partícula isolada de um quark a gente nunca observou. E aí vem aquela pergunta, né? Tá, e quark existe? Né? Então, assim, são questões que a gente levanta na hora de observação, porque a gente nunca observou. Mas as teorias, nossas teorias de física de partículas, de mecânica quântica, para funcionar em termos de partículas, de integração, de interação de partículas e tudo mais, tem que colocar na conta, porque se não colocar na conta, não funciona. Tá? Não funciona. Tá? Então tem esses detalhes. Eu vou deixar para vocês, então, já estou encerrando aqui. Na realidade, eu vou dividir isso aqui em mais partes, tá? Para não ficar muito grande, tá? Já está um vídeo muito grande. Então, essa parte vai ser mais de teoria. Então, acho que eu sempre vou fazer isso. Uma parte de teoria do capítulo 1 do Tipler e do Mosca, volume 1, sexta edição. Uma parte de teoria, essa conversa aqui. E um outro vídeo que é a parte mais de exercício e tudo mais. Aí lá eu comento. Então, eu vou dividir isso em 2 vídeos, tá? Para ser um pouquinho mais fácil. Então, só finalizando, lá no capítulo 1 do o Chaves, Física Básica, o volume Mecânicas, eu não lembro se tem outros volumes, eu acho que tem. Então esse deve ser o volume 1, tá? Então você tem diversos outros nomes de grandes físicos ao longo da história. Bom, tem o tradicional Newton, que inclusive dá o nome do nosso curso, da nossa matéria, né, o Isaac Newton, né? Então lá tem um pouquinho da história dele, eu contei até um pouco mais em sala de aula, um pouco mais da biografia dele, e aí você tem uma parte de método científico, tudo isso que eu falei aqui para você até agora, essa questão de observação, matematizar e tudo mais, vai levar uma certa descrição do método científico. Agora, detalhe, eu tenho que puxar isso aqui antes de continuar, antes de finalizar, eu tenho que puxar isso. Método científico, toda ciência, e aí tem várias ciências, não só as ciências naturais, mas as outras ciências sociais também, toda ciência tem um método científico próprio. Tá? Eu não advogo, e aí é uma discussão também mais de filosofia da ciência, tá? Eu não advogo a ideia de pegar o método científico da física, por exemplo, e vá aplicando em tudo. Por exemplo, que é uma corrente filosófica chamada de positivismo. Né? Positivismo, ela tenta fazer, e aí eu estou fazendo críticas a essa filosofia, né? Ela tenta fazer, vamos dizer assim, aplicações do método científico, por exemplo, da física e tudo mais, nas ciências sociais, por exemplo. Não dá certo, não funciona, tá? Não funciona. Por quê? O método científico da física é um método científico completamente diferente das ciências sociais, né? Ou, por exemplo, de eu fazer um experimento social, alguma coisa do tipo, tá?
fora as questões de ética que tem no meio disso, tá? Então, não dá para colocar, tá? Não dá para colocar. Por exemplo, em física, vamos dizer assim, até na parte da observação, e dá para fazer isso, até na parte da observação eu consigo controlar muito bem as minhas variáveis. Na hora de fazer um experimento, tem lá o experimento lá do carrinho puxando, do atrito e tudo mais. Eu consigo, e você mesmo fez isso, você consegue controlar, olha, com a boa precisão, inclusive lá nos experimentos que a gente fez lá no IDP, a gente consegue controlar com a boa precisão todas as variáveis envolvidas ali, com a boa precisão. Porque, por exemplo, lá no caso de você estar puxando o dinamômetro lá e tem lá a marcação do quanto de força que você está puxando. É claro que ali tem um erro experimental do experimento, né? Bom, puxando ali tem uma mola, então uma temperatura influencia na dilatação que a gente vai ver lá em termodinâmica no próximo semestre. A temperatura afeta a dilatação de metais. Tem uma molinha dentro do dinamômetro, uma mola de metal. Então, a temperatura mais baixa do ar-condicionado, ou se o ar-condicionado não estiver funcionando a temperatura mais alta, vai influenciar na constante elástica lá da molinha, que vai influenciar, é óbvio, na marcação da força. Então, assim, tem diversas variáveis, tem um erro experimental grande, sim, mas assim, eu consigo controlar, pelo menos eu consigo inferir com uma certa boa precisão todas as variáveis envolvidas ali naquele experimento de puxar. Consigo fazer isso. Mas não consigo fazer a mesma coisa no experimento social. É impossível aplicar o método científico da física, por exemplo, de um laboratório de física na sociedade. É impossível. E eu nem vou entrar em questões éticas ou morais aqui. É impossível fazer isso. É impossível fazer. Mas tem algumas correntes filosóficas, né, por exemplo, no caso do positivismo, que tenta fazer isso e para mim falha e tem diversos problemas justamente com relação a isso, nessa tentativa, vamos dizer assim, até em vão de fazer isso, tá? Então, método científico, toda ciência tem um método científico próprio. A física tem um, a química, até a química é um pouquinho diferente da física. A forma do método científico, né, principalmente nas épocas mais remotas, século XIX ainda, tinha a tal da tentativa e erro, né? Vamos tentar para ver se dá. Ou se não der, não deu e a gente vai e modifica alguma coisa, né? Começou assim, tá? Então, assim, com a imprecisão muito grande, mas até a forma de fazer é um pouquinho diferente da física, tá? Então, tenha isso em mente, tá? Toda ciência tem um método científico aplicado. E aqui, é claro, a gente está aplicando o método científico dentro da física, que é o nosso conteúdo. Aqui é experimentação, aqui é parte mais de indução, de dedução, parte matemática, a gente, entre aspas, prova coisas através de equações matemáticas, a gente vai lá e faz experimentos com isso dentro de uma margem de erro do experimento, tá? Não margem de erro da natureza, porque também tem isso quando a gente vai lá para a mecânica quântica, né? Outra discussão bastante legal também, tá? Então tem esse detalhe da questão do método científico. Um último ponto que eu queria chamar a sua atenção, e aí leia de novo, leia lá o capítulo 1º do livro Física Básica, Mecânica do Olavo Chaves, tem bastante coisa lá. Tem até a parte interessante, a limitação metódica do escopo da análise, a questão dos experimentos. Ele cita outros grandes físicos como Galileu, Newton, Kepler. Kepler, na verdade, não é Kepler, é o Copérnico. Mas Kepler também está no meio do pacote também, tá? Kepler foi um dos grandes físicos do final ali do século XVI, tá? Não tem Kepler, tem Galileu e tudo mais. A questão da compreensibilidade da natureza, tá? Que é essa parte todinha de eu fazer observações, comparar ou ter essa consonância com a minha mente ou com a forma de pensar. E tá, aí eu consigo ver padrões, essa questão de construção das leis físicas. Ele fala também de Kepler, tá um pouquinho mais pra frente. As leis da natureza são leis de movimento, né? Principalmente dentro do nosso contexto de mecânica newtoniana. Ele vai dizer o que é ciência e tal, mas tenha em mente que o que ele está falando de que o que é ciência aqui, ele está falando mais de uma ciência, o Olavo Chaves, nesse livro, ele está tratando mais de uma ciência mais, vamos dizer assim, mais experimental, ou uma ciência mais da natureza. E aí depois ele vai dizer o que é física, tá? Então ele vai acabar funilando sobre esses pontos, a física e outras ciências. Então ele vai ter um pouquinho de discussão ali sobre a questão o comportamento da física e as outras
A ciência que vai ter métodos diferentes, ele vai falar do método científico e por aí vai, mas ele acaba puxando, eu sinto isso, mas não é só ele, tá? Mas a grande maioria dos físicos, não sei nem se a grande maioria dos físicos, mas muitos físicos, pronto, melhor colocando, muitos físicos, eles acabam puxando para essa ideia de que, essa ideia mais positivista que eu falei, que as leis físicas são as leis de tudo, e aí envolve até as leis sociais, e por ali vai. Por quê? Porque qual que é a ideia? A ideia, e aí é uma ideia que tem uma outra corrente filosófica que se chama reducionismo, é a ideia é reduzir toda a natureza às leis físicas. Não dá certo fazer isso, tá? Aí é uma outra discussão vamos dizer assim, de filosofia da ciência também, que eu só quero puxar esse ponto, tá? Não dá para fazer isso, reduzir toda a natureza às leis de Newton, às leis da mecânica quântica, não dá para fazer isso. Por que não dá? Porque tem outras leis que emergem dessas leis que não são, ou que são, é um campo meio nebuloso, que são leis, vamos dizer assim, não exclusivamente físicas. Exemplo, mente. Mente é um negócio extremamente complicado que está em voga agora a diversas discussões. Dentro da nossa cabeça não tem um compartimento chamado mente, ou um compartimento chamado memória, que armazena um negocinho, um pedacinho de um negócio que a gente chama de memória. Não existe isso. Dentro da nossa cabeça tem o quê? Olhando para o nível mais fundamental, biológico e físico-químico, vamos dizer assim, só tem o quê? Prótons, elétrons, tem partículas, tem átomos, corrente elétrica. Então você tem um neurônio que está se comunicando com outro neurônio que, em nível mais físico falando, é uma corrente elétrica, literalmente uma corrente elétrica. E a gente vai ter também, vocês vão ter também uma outra matéria de eletromagnetismo lá, ou eu, sendo professor de vocês, ou outro professor qualquer, não importa, vocês vão ver essa parte de eletricidade direitinho. Então dentro da cabeça tem só corrente elétrica. Corrente elétrica dada por cargas, que na realidade é uma troca de uma carga de um lado para o outro dentro do neurônio, e fundamentalmente você vai ter ali o quê? Uma diferença de potencial. Só. Se você abrir a cabeça e ver a cabeça de alguém, você vai ver isso. Você não vai ver memórias. Agora, dentro da sua cabeça, se você parar para pensar, é até um termo estranho fisicamente falando, né? Para pensar, por exemplo, eu estou gravando esse, eu não sei qual horário que você está assistindo isso, mas estou gravando isso mais ou menos perto do horário do almoço, esse vídeo aqui, tá? Tá, então eu vou parar agora, nesse momento aqui, e vou pensar o que eu comi no meu café da manhã de hoje. Tá. Eu tenho uma imagem dentro da minha cabeça, que você não está vendo, óbvio, da imagem do meu café da manhã de hoje. No meu café da manhã hoje eu tomei uma caneca café preto, e numa outra vasilha eu comi um pedaço de bolo de banana com maçã e abacate com whey protein. Isso foi meu café da manhã. Eu tenho a imagem certinha da vasilha com bolo, com abacate, whey protein e da caneca de café. Tá? Isso que eu tenho em mente. Mas, tá, essa imagem que inclusive estou mentalizando até, que é como se eu tivesse objetos aqui na minha frente, que eu estou olhando mais dentro da minha cabeça, tá onde? Então, emerge essa imagem que eu estou vendo dentro da minha cabeça, dentro daquilo que a gente chamamos de mente, ou dessas correntes elétricas. Como é que isso funciona? Bom, aí são outras leis que a neurociência está trabalhando ainda. Então não dá para reduzir tudo isso a leis físicas, tá? E aí tem uns um pouco mais extremistas, extremistas que eu digo nessas linhas filosóficas, né, que são os cientificistas, né? Que, bom, ciência é tudo, e aí eles envolvem até química, física, biologia, outras coisas, mas ciência é tudo, e o que a ciência comprovou, acabou. Então isso que nós chamamos de cientificistas, né? Tem outros mais extremos ainda dentro do cientificismo que diz o seguinte, olha, só existe, em questão de existência, aquilo que pode ser provado, medido, levado no laboratório e tudo mais. Só existe isso. Se não pode ser provado, medido, visto em laboratório, feito algum teste, alguma coisa, isso não existe. E aí vai até para umas questões mais de metafísica, né, questões transcendentais, e não, nada disso existe, porque não é mundo físico real, né? E obviamente aqui, pelo que você já observou, eu tenho críticas a essas correntes da filosofia da ciência, ou das ciências, né? Da ciência de uma forma geral, tem diversas correntes, reducionismo, cientificismo,
e essas outras um pouco mais extremistas, né? É claro que eu tenho bastante críticas com relação a essas correntes. E uma pergunta que eu sempre deixo, que vem lá da mecânica quântica, que eu já até coloquei aqui, demonstrei aqui para você, que é aquela pergunta: o quark existe? Porque o quark nunca foi observado, nunca foi medido. E a gente sempre mede um pacote de 3, um pacote de 4, um pacote de 5, um pacote de 2, 3, 4 ou 5 quarks. Mas a gente nunca mede um quark sozinho, isolado. E assim, a gente está fazendo as contas, né, do pacote, a diferença do pacote 2 para que é um meson, né, 2 quarks, para um tetaquark, é uma diferença de 2 quarks. Mas assim, em termos de conta, eu posso simplesmente chamar o meson de uma partícula só, eu posso meio que arredondar as contas aí, entendeu? O quark em si eu nunca detectei e nunca vi. E o quark existe? Então, para mim, essa pergunta, vamos dizer assim, é a pergunta de pontapé inicial, na minha visão de filosofia da ciência, que meio que detona essas outras correntes do cientificismo, do reducionismo, até do positivismo, dá pra gente partir daí, tá? Então tem essas outras discussões que dá pra gente fazer. Um último detalhe, então, e aí agora realmente eu vou finalizar, tá? Que eu quero que você... ficou grande, ficou como se fosse uma aula, tá? Então vamos arredondar sempre para mais ou menos uma aula, tá? 50 minutos, quase uma hora. Um último detalhe que eu quero que você observe é o seguinte: dentro do método científico, ou dentro dessas questões que nós trabalhamos dentro da física, tem alguns termos que a gente já conversou sobre esses termos, que é interessante você ter isso em mente, né? A gente já falou, se não me engano, na primeira aula. Quais são esses termos? Lei, tá? Lei, teoria, tá? Basicamente são esses dois. Eu quero deixar bastante claro esses dois termos. Prova e evidência também está meio mais ou menos implícito, mas eu quero que você tenha em mente de uma forma até mais formal, justamente por você estar na academia, né? Ou seja, a faculdade é uma academia, tá? Eu quero que você tenha até isso em mente um pouco mais, até mais formal, da diferença de lei e da diferença de teoria, tá? No senso comum, o que eu estou chamando de senso comum? Qualquer pessoa que trabalha ou não com ciência, tem faculdade ou não importa, pessoas comuns, no senso comum, lei e teoria tem uma certa, quase que a mesma coisa, tá? Tem alguns críticos, por exemplo, que criticam bastante a teoria da evolução, que dizendo que é só uma teoria, não foi comprovada. Então, teorias que são comprovadas não são mais teorias, são leis, tá? Isso no senso comum, tá? E o pessoal acha que teoria vamos dizer assim, teorias são achismos, tá? Agora, se você tem isso na tua cabeça, joga fora e vamos construir de uma forma mais formal o que é lei, o que é teoria e o que é hipótese. Eu vou colocar esse termo também, o que é hipótese, tá? Vamos lá. Começar pela hipótese. O que é hipótese? Hipótese, para o nosso contexto acadêmico, hipótese é uma sugestão ou, entre aspas, um chute baseado em alguma coisa, né? Mesmo que seja uma intuição, mas que tenha algum mundo, ou algum mundo não, algum ponto de teste, e formalmente hipótese é justamente algo para ser testado, né? É uma sugestão e assim, eu nunca tiro isso do nada, tá? Sempre tem alguma coisa por trás. É um chute que eu sei de onde é que eu tirei. Isso formalmente falando, hipótese, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma hipótese que se eu soltar essa caneta aqui, ela vai cair. É uma hipótese que eu tirei da onde? Eu peguei uma garrafa e soltei, ela caiu. Eu peguei um outro objeto, soltei, ele caiu. Então a minha hipótese é que se eu soltar a caneta também vai cair. Então a hipótese é isso. Eu tirei ela de algum lugar, mas assim, tem um certo fundo de verdade. Um certo fundo de verdade entre aspas, porque a gente precisa testar. Então quando eu testo a hipótese, e tem dois casos. A hipótese pode funcionar ou não funcionar. Se a hipótese funcionou, a gente chama isso formalmente de evidência. Aquilo que eu achava, entre aspas, agora é uma evidência. E a hipótese que falha, o que eu faço com ela? Literalmente, jogo fora. Ou vou lá e pego uma outra hipótese, ou modifico, dependendo da situação, né? Mas hipótese sempre é um evento ou algo para ser testado e quando falha a gente joga fora mesmo, tá? O que é lei?
Leis de Newton, que a gente já está trabalhando, tá? Leis, formalmente, a gente pode colocar como descrição, tá? O Alau Chaves, ele vai colocar isso um pouquinho meio misturado, tá? Mas eu vou arredondar aqui um pouquinho melhor para você ter uma noção um pouco mais limpa. Leis são descrições de fenômenos. Lei é uma descrição do fenômeno. Por exemplo, a lei da força igual ao masso vezes aceleração. É uma lei. Por quê? Os corpos submetidos a os corpos que têm uma massa submetidos a uma força vai ter uma aceleração. Isso é uma lei, uma descrição. A gente chama até de lei empírica, né? E aqui no contexto que eu estou trabalhando é dentro da física, tá? Porque tem as leis da genética e ali um contexto um pouquinho diferente. Também são descrições de fenômenos, tá? Para nós, descrição de fenômeno. Lei da gravitação universal, que é diferente da teoria da gravidade ou da gravitação de Einstein, tá? São duas coisas diferentes. Então, lei é uma descrição. Teoria, aí é um outro pacote. Teoria, guarde muito bem isso em mente, formalmente falando. Teoria é o mais alto grau de conhecimento que nós temos sobre um determinado ou determinados fenômeno ou fenômenos da natureza. É o mais alto grau de conhecimento. E esse grau de conhecimento que nós temos sobre um determinado fenômeno engloba, ou seja, da teoria você engloba muitas coisas. Hipóteses que são testadas e descartadas, hipóteses que são colocadas e a gente nem sabe como é que testa. Mas está lá como hipótese, a gente trabalha com isso também. Dentro da teoria também tem que ter, no nosso contexto de física, evidências. Tem que ter evidências, tá? Matematização, dentro do contexto da física, tem que ter matemática, tá? Não tem como fugir, tá? Tem que ter matemática, tá? Cálculos matemáticos, equações e tudo mais, tem que ter a parte matemática, tá? E também tem leis. Sim, também tem leis, tá? Por exemplo, a teoria do eletromagnetismo, que a gente vai ver, ou que vocês vão ver lá se não me engano, acho que é terceiro período, é uma teoria. Só que a teoria do eletromagnetismo tem diversas coisas. Por exemplo, ela tem as leis de Maxwell, que são 4 leis. Lembra que lei é a descrição? Então, tem lá as 4 leis de Maxwell. Tá? Então, a teoria do eletromagnetismo tem as leis de Maxwell. A teoria do eletromagnetismo também tem evidências. Tá? Então, a gente tem evidências, por exemplo, de corrente elétrica, uma outra evidência do eletromagnetismo, a questão de comunicação. A gente pode utilizar essa comunicação lá do Henry, é meio complicado de falar esse nome, Henry Hertz, tá? Que é por isso que a gente tem até a unidade de Hertz, tá? Então tem diversas evidências do eletromagnetismo, tá? Tem muita matemática, tem bastante matemática também. E tem algumas hipóteses, né, para serem testadas, tá? E a hipótese ou previsão, tá, a serem testadas. Tiveram algumas que foram testadas e foram descartadas, e tiveram outras que tá no pacote ainda. Por exemplo, uma das hipóteses que são colocadas é a hipótese do éter. Ou seja, o éter seria um meio por onde a onda eletromagnética se propaga. E aí, de novo, pelas observações, né, todas as ondas precisam de um meio mecânico para funcionar, né, ou para se propagarem. No caso, você tem a onda sonora. E qual que é o meio que a luz se propaga? A hipótese que é colocada é o éter. Até hoje, essa data que eu estou gravando isso, né, vamos datar aí que seria a última, na nossa última aula no dia 8, né, não, eu estou gravando um pouquinho isso depois. No dia 8 de abril de 2022, nós não temos comprovação do éter. Continua com a hipótese? Foi descartado? Einstein não utilizou, eu também não utilizo, mas tem outros que querem utilizar o éter de uma outra forma, modificada e tudo mais. Então, assim, é uma hipótese que ainda está na mesa. Não é necessário para funcionamento das ondas eletromagnéticas. A gente consegue construir as ondas eletromagnéticas sem a ideia do éter. E, bom, a hipótese está colocada ainda, não foi completamente descartada. Algumas foram descartadas, por exemplo, a questão do fluido calórico, né, lá da termodinâmica. Então a gente tem algumas hipóteses que foram colocadas, usadas, e a gente viu, a coisa não é desse jeito. Tá? Então tem algumas hipóteses ali. Então tem isso. Então teoria, ela abarca evidências, matemática, as hipóteses ou as previsões, tá?
e abarca as leis, abarca tudo isso, tá? É mais ou menos um tripé. Eu sempre gosto de colocar a teoria como se fosse um tripé. Você tem as leis, né? A parte da observação, ou seja, explicar como é que o mundo funciona. O outro tripé é a questão das evidências. Essa teoria tem que ter evidências, evidências já comprovadas. Por último, tem que ter previsões ou hipóteses também para ser colocadas, ser testadas ou descartadas, tá? E assim a gente vai testando a teoria. Lei, descrição pura do funcionamento daquilo. Tá? Uma outra diferença que você pode colocar entre lei e teoria é a lei descreve, a teoria explica. Por exemplo, a lei da gravitação universal de Newton, ela diz como a gravidade funciona. Mas Newton, inclusive, eu acho que ele coloca isso até no princípio, depois eu vou até dar uma conferida. Você tem um princípio aí, você pode ler lá em português, tá? Vai estar lá a lei de Newton, ele, obviamente não chamava da lei de gravitação universal de Newton, né? Claro que não. Mas, se não me engano, ele coloca lá que ele não diz qual que é a fonte da gravidade. Então, a lei da gravitação universal de Newton descreve como a gravidade funciona, mas ela não explica qual é a fonte da gravidade. Não explica. Ou não explica por que a gravidade funciona assim. Aí você vai ter que ter uma teoria de gravitação. Por exemplo, teoria da relatividade geral. É uma teoria que vai explicar como é que a gravitação funciona. E aí você tem outras teorias, por exemplo, a teoria que eu trabalhei no meu doutorado, que é o teleparalelismo equivalente à relatividade geral. É uma outra teoria de gravitação que vai explicar qual que é a fonte da gravidade. Tá certo? Bom, então é isso. A nossa aula acabou sendo uma aula, tá? Um pouco mais teórica, que eu queria comentar com vocês aí a partir do capítulo 1º do Tipler, tá? No próximo vídeo, então, a gente vai ver de novo o capítulo 1º, só que agora focado em alguns exercícios, uma coisa um pouquinho mais prática. Daí vai ter slides que eu vou disponibilizar para vocês e tudo mais, tá? Até mais.